Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de setembro de 2025, a 1h18 da manhã. Nós já estamos no nosso quarto vídeo da série, né, sobre agentes conversacionais. Vocês estão vendo a legenda automática? Ela, ela é feita quando eu paro de falar por alguns segundos, né? Ele gera a legenda. Então vamos lá, né? Acordei hoje pensando assim, puxa, por que eu usei esse nome conversacional? Será que isso existe? Acho que ele não pegou o final da frase. Mas aí eu pensei assim, não, eu preciso fazer o agente que faz a conversação, né? Porque eu não estou demonstrando exatamente uma conversação em tempo real. Só que antes de eu cumprir essa promessa, eu tinha que cumprir promessas anteriores. Então nós estamos aqui no quarto vídeo da série, né? O primeiro, dia 7, eu começo a falar sobre a parte teórica, as considerações. Aí depois no dia 21, agora no domingo, eu mostrei dois protótipos, o de Rails e FlatRTC. Ontem eu mostrei o protótipo com Voice Active Detection e hoje o que eu queria mostrar, já estou mostrando aqui para vocês, é a legendagem em tempo real que eu tinha prometido ontem, né? Percebam que ela não é tão perfeita assim, porque eu costumo falar bastante e ela só ativa depois que eu paro de falar. Então, assim, é melhor que a transcrição da ONU, né? A tradução da ONU, mas ainda assim demora, vocês veem que tem uma latência, né? Ainda mais porque o celeiro VAD tem que ter uma latência de uns 2 segundos e meio até eu parar de falar. Se eu pegasse, eu poderia fazer diferente, poderia pegar e mandar diretamente, ficar toda hora traduzindo e comparando, mas seria mais caro, né? Mas enfim, é só para mostrar que teoricamente funciona, tá? Não, ela não fica perfeita, a tradução sai perfeita, a pessoa tem que ter uma dicção muito boa, né? Mas eu achei legal. Eu tava com vontade de fazer isso há muitos anos e não tinha feito. Então vamos lá, hoje é o quarto vídeo da série. É sobre legendas. Para quem não acompanhou no último vídeo de ontem, que eu falei que ia fazer as legendas, né? E tinha feito as transcrição ao vivo. Deu um pouco de bug, eu mudei, mas ainda assim. Aí eu desisti dessa página, falei, eu não vou tentar arrumar agora não, vou fazer outras coisas que eu vou mostrar para vocês, porque eu tava trabalhando. E no outro vídeo de antes é bem interessante porque mostro do começo, né? Então, para quem não viu a série assim, assim, eu explico por que que é importante editar, né? E explico os botões, e não tinha o celeiro VAD ainda, né? Então vejam que saiu uma legenda enorme, porque eu não fiquei 2,5 segundos quietos. Essa página aqui é a página que eu estou usando Não, não é essa, não. No Open Broadcast Studio, tá vendo? A Record Subtitles, é aqui que eu ligo a gravação. A página que eu tô usando no Open Broadcast Studio é essa daqui. É a Subtitles, que eu fiz ela em verde, que aí virou um chroma key, né? Eu adicionei um filtro de chroma key. Então esse filtro de chroma key me permite que eu coloque um elemento de navegador no Open Subtitles, aponto para esse endereço, localhost 3000 subtitles. E aí eu posiciono ele na tela e o filtro de chroma key vai ignorar tudo que é da cor, essa cor verde, né? E aí eu fiz a legenda com cor aqui. Bem bacana. E, então tive que separar em duas páginas porque aqui você tem que iniciar a gravação. Ó. Agora vocês vão ver que vai parar a transcrição, não está mais transcrevendo.
Porque como eu tenho que clicar nesse botão aqui, eu não posso clicar lá dentro do Open Broadcast, não é prático. Aí eu resolvi separar em duas páginas. Aí a IA resolveu manter a legenda aqui, que estava aqui antes, né? Então vou voltar a gravar novamente para vocês verem. Olá, boa noite a todos. Estamos transcrevendo legendas em tempo real. E ela mostra nessa página aqui também porque é o Action Cable, tá? Então eu posso fechar essas duas páginas que eu já demonstrei que era o vídeo de hoje, né? Mas tem mais coisinhas para mostrar para vocês. Então aqui eu resolvi fazer jus ao meu diploma, né? Porque aquele código estava ficando muito sujo. A gente estava usando a biblioteca do RIC 0123, que tem um hook que chama use mic.vad. Mas eu falei assim, não, vamos começar a separar as coisas, né? Eu estava esperando a legenda, mas eu fechei a legenda. Eu não poderia ter fechado o gravador, esqueci. Então aqui, e eu fiquei esperando a transcrição, né? Eu não poderia ter fechado esse gravador aqui, porque eu quero usar as legendas. Porque lembrando que ele até fica um ícone, ó, que ele tá usando o microfone, tá gravando. Eu tive que dar permissão a primeira vez. Enfim, mas isso daqui eu poderia esconder de vocês não saberiam que eu tô gravando. Ou até poderia fazer não precisa ser um programa web, né? Eu poderia fazer um outro programa que gera, pode ser linha de comando e tal. É um serviço invisível. Nossa, eu falo bastante, ele demora pra gerar, né? Então essa página aqui, eu resolvi criar um componente, eu chamei ele de Use VAD Recorder, que é para fazer, para poder construir a mesma página inicial que a gente tinha antes, vai ser um código reutilizável. Então, assim, flexibilizar o tamanho máximo dos arquivos, o formato, e aqui eu vou mostrar para vocês. Tomara que funcione, porque o microfone está sendo usado lá e pelo broadcaster, mas acho que vai funcionar. Ó. Então é um React Hook, e aí a única função dele é me dar os chunks, os segmentos de áudios, quando tem o silêncio, né? Essa legenda não fica muito boa, eu tenho que trabalhar. Então, um lembrete, vou, vou trabalhar para limitar ela, uma porção da tela e ela rolar. É que eu fiz em 10 minutos, literalmente, com o IA, né? Então eu não tinha parado para pensar que ia ter textos gigantes. Vamos começar. Clicar em iniciar gravação. Testando gravação de segmentos. Quando eu ficar em silêncio, depois de 2,5 segundos, essa bolinha vai ficar verde. Agora que eu volto a falar, a bolinha fica vermelha. Alô, testando. Eu posso parar a gravação e posso resumir a gravação. E ele vai gravar, ele está armazenando o total de segmentos, só que isso não é do hook, tá? É da página. O tempo total falado e o tamanho total. Eu posso ouvir os segmentos também. Testando gravação de segmentos. Quando eu ficar em silêncio, depois de dois agora que eu volto a falar, gravação de segmentos. Quando eu ficar em silêncio, ele vai gravar, depois de 2,5 segundos, essa bolinha vai ficar verde, total de segmentos, tempo, né? Só que isso não é do hook, tá? É da página. O tempo total falado e o tamanho total. Todos os áudios tocando ao mesmo tempo, né? Porque eu não fiz o pause nem nada.
Então, a minha ideia era produzir três componentes. Eu fiz o primeiro e estou terminando o segundo. O primeiro foi esse, Use VAD Recorder. O segundo vai ser um componente que, não é um componente, é um hook, tá? Que ele engloba isso daqui e ele vai ser responsável pela transcrição. Então, ele vai fazer essa parte aqui de pegar o segmento, enviar para o back-end a transcrição. E o terceiro vai ter a interação com um agente de IA, que aí vai ser realmente o agente conversacional. Por que que eu quis dividir em três partes, né? Porque isso daqui pode ser usado para qualquer tipo de aplicativo que você queira segmentar o seu áudio. Então pode ser para fazer notas pessoais, uma lista. Não precisa ser necessariamente com o IA. O segundo, que é a mesma coisa, só que com transcrição, que aí você pode fazer um aplicativo que salva tudo que você está fazendo, grava uma reunião. E aí o terceiro que vai ter IA, eu vou tentar trabalhar com três modais, assim, texto, imagem e voz. E aí é o bloco de construção para o agente conversacional, né? Eu vou mostrar um pouco aqui do código. Antes disso, eu quero mostrar para vocês a IA nova que eu estou usando. Comecei hoje. Eu vou deixar um link. Quem quiser clicar, ele ganha 10% de desconto e eu acho que eu ganho 20% de crédito. Mas também não faz diferença para mim porque eu peguei um plano anual. Eu vi no canal do AI Code King. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, se vocês quiserem pegar o mensal, só US$ 3 o primeiro mês, porque 50% de desconto no primeiro mês. Mas acho que aí você perde para sempre. O desconto é uma vez só. É o GLM 4.5. Acho que é uma IA chinesa. Eu não sei o que é esse ZAI aqui. Enfim. Mas ele tem um link de você pode convidar outras pessoas. O que é interessante? É que assim, ele, ele funciona com várias ferramentas, inclusive com o próprio Cloud Code. Então, minha assinatura do Cloud Code acabou hoje e eu substituí ele por esse daqui muito mais barato, porque o Cloud Code custa uns US$ 20. Só que eu fiquei com medo de ser lento, que eu não gosto de ir lento, eu peguei o Pro, que é mais rápido. Só que você veja, o Pro aqui é US$ 15 por mês, depois é US$ 30, mas isso num plano mensal. Aí tem os planos aqui de trimestre, quadrimestre, sei lá, quarterly, quadrimestre. Mas eu peguei o anual. Deu US$ 180. Eu arrisquei, não conheço a empresa nem nada, assinei hoje, né? Então eu espero que seja uma empresa idônea e tal. E aí, por quê? Ele tem um limite enorme. Acho que eles falam que dá tipo um bilhão de tokens por mês se você usar. E o limite reseta a cada 5 horas, igual o Cloud. E aí ele tem um acesso a um MCP de imagem e vídeo e o de busca na web. E aí o AI Code King fala bastante também. Hoje tá falando bastante e aí, né? A legenda tá cobrindo toda a tela. Não dá pra ver nada aqui. Não, quero desligar a legenda. Some legenda. Então, é pra gente dar risada junto, né? Eu vou aprender a fazer um sistema de rolagem ali da legenda. Aí eu mostro pra vocês no próximo dia. Mas enfim, eu achei barato assim. Tipo, se você pagar o Cloud Code um ano, dá US$ 240. Mas ele não tem tanto uso assim. E eles começaram a quantizar os modelos, ficou meio ruim. E eu tinha duas assinaturas. Eu tinha com meio profissional e pessoal, então tava pagando US$ 40 por mês. Então, se eu usar isso aqui por 4 meses, vai estar pago, né? E por enquanto tá bom a qualidade, né? O modelo de IA sabe como que é, né? Ele erra e acerta. E depende do seu prompt, do seu código. Mas eu recomendaria para vocês, quem quiser experimentar, pega aqui o plano mensal e de US$ 3, você vai pagar R$ 15. E aí você tira a prova dos 30, porque essas IAs não são tão famosas, mas não quer dizer que elas são ruins. Você tem que pegar e usar. E tá todo mundo falando muito bem delas, muita gente parou de usar. E se você puder usar o meu link, melhor ainda, né? Eu vou colocar o link ali, mas não precisa, isso daí é uma opção. Mas esse sistema que eu fiz hoje, você vê, eu estava usando o Cloud Code, eu tinha feito até ontem. Eu parei de assinar e fiz a transição normal, assim. Não deu um problema para mim, assim. Então, só lembrando, ele não tá mostrando o nome do site aqui. Acho que tá cortando na tela. Eu não tô vendo a parte de cima aqui. É z.ai/subscribe.
Eu puxei pra baixo ali, acho que tá cortando a tela. Mas enfim, depois eu arrumo isso. Não deve ter tanto problema assim. E então é isso. Eu ia mostrar o código. Tem aqui. Será que ele gravou todos os segmentos aqui, ó? Eu puxei pra baixo ali, acho que tá cortando a tela. Tava gravando, eu deixei aberto aqui. Mas ó. Enfim, Vou parar depois de eu gravar. arrumo isso. Ó, gravou todos Não os deve ter tanto segmentos aqui. problema assim. E 5 minutos de fala. Aí vou limpar, que eu não quero salvar, né? E vou mostrar rapidamente o código, bem por cima. Então, para vocês verem aqui, eu tenho no Ruby on Rails. Deixa eu desligar as legendas aqui, senão vocês não conseguem ver o código. Acho que a legenda não vai sumir. Deixa eu desligar ela aqui do. Assumiu. Então vamos lá. É muita coisa, né? Falar e ler ao mesmo tempo, olhando duas telas. Mas enfim, eu tenho aqui uma aplicação Rails, aí eu fiz assíncrono, aí para processar os jobs. Daqui você vê, nem fui eu que fiz, foi o Claude que fez. Tem um monte de coisa aqui que nem precisa. Ó. Ele escreve no cache, um monte de coisa assim. Mas ele transcreve o áudio usando. Usa a biblioteca da OpenAI, só que eu estou usando o Grok. A senha não está aqui, está salva no arquivo. Eu uso a API do Grok e uso o Whisper. E aqui tá hardcoded, ó. Isso daqui que tava atrapalhando. Que eu vou flexibilizar no novo sistema que eu tô fazendo. Aí tem a parte da LLM aqui, eu vou cortar. Tem um negócio de gerar TTS. Não interessa para hoje. A transcrição, acho que isso daqui eu fiz depois. Para esse novo biblioteca. É a mesma coisa. Eu só criei um outro job para não deletar. Eu não gosto de ficar deletando arquivo. Eu crio outros. Aí tem o Audio Sessions Controller, que ele tá usando o Inertia. Então, vocês verem que o Inertia, ele... Você renderiza, e você pode dar redirect, renderiza, mas ele não recarrega a página. Ele é bem esperto. Como eu falei assim pra vocês, aqui foi... Eu não gosto de chamar de vibe coding, porque eu não fiz só o prompt e foi deixando. Geralmente, às vezes eu confiro, mas esse código aqui eu nem mesmo. Só mais a parte do front-end. Aí aqui é o Application Controller, estou usando o Inertia, né? Para você passar flash, tem que fazer isso aqui. Aqui é para vocês verem. Só quero mostrar para vocês aquela página de ontem lá. Eu quebrei ela depois, né? Com o próprio Cloud. Ó, ela tinha 807 linhas de código. Então tudo isso feito com IA, né? Mas não é igual o pessoal faz, né? Ficar dando Ctrl C, Ctrl V lá no chat GPT, né? Tem que usar um agente de IA, tipo um Cloud Code, um Who Code, por aí. Aí aqui também é coisa padrão. E o home controller. Então você vê só a única linha só, render inertia só. Todo o resto era feito lá. Não tem modo nem nada, né? Aqui também. Aí Subtitle Controller, que isso fiz hoje. Então, aqui o de gravar. Aqui o que mostra as legendas. O código da transcrição, tudo feito por IA. Salva um arquivo temporário, manda transcrever e aí faz o broadcast via WebSockets da. É difícil, eu não consigo gravar e pensar ao mesmo tempo. Faz o broadcast em WebSockets. E aqui, isso aqui é coisa que não devia estar. Não devia estar esse render aqui, porque usa inertia, mas sei lá, porque tá funcionando ainda. Que é um código antigo, igual eu falei pra vocês, né? E aí. Ué. É que eu fiz, daqui eu fiz síncrono. Esse daqui não é assíncrono. Ficou meio bagunçadão. Porque o do home era assíncrono. Aí aqui o que eu fiz hoje, o Hulk. Uma hora que eu não ficar pronto, eu publico. Talvez eu venda junto com o meu clone a voz. Ó, 500 linhas de códigos. Então o Hulk é bem legal porque você separa a parte que varia da que não varia, né? Que o que varia é a interface. Então você chama ele vai retornar o status, que é, tá ouvindo, não tá pronto ainda. As permissões do microfone, se falhar, se tiver algum erro. Um booleano, se o usuário estiver falando. Função para você começar a gravar, parar de gravar, limpar os componentes. Isso é muito legal.
Aí depois eu pedi para ele criar essa página para testar, né? Aí que deu mais 400 linhas de código. Então você vê, se eu fosse fazer isso sozinho, imagina quanto tempo que eu ia gastar para fazer, né? E para arquiteturar isso. E aí com IA, é igual eu falei para você, o sistema de legenda foi feito em praticamente 10 minutos. Só tinha um problema que ele fez um CSS que não dava para clicar, que tinha uma tela em cima, um Z-index. Aí eu fiquei uns 5 minutos nisso. Depois eu pedi para mudar ali e aí eu pus o chroma key. E então, o que que é interessante ver? Eu até poderia fazer agora, assim, mas eu tenho medo de não funcionar e perder muito tempo. Podia chegar para IA e falar assim, ó, as legendas ali, elas estão ocupando muito espaço, faça ela ficar um tamanho e uma rolagem automática. Isso com sorte num prompt, você faz em 3 minutos. Eu posso tentar fazer para amanhã, né, no próximo vídeo, só para mostrar para vocês como que já faz praticamente 11 meses ou um ano que eu programo só com IA, assim. Eu tenho que estar muito inspirado para programar sozinho sem IA. Então é isso, né? O vídeo acabou ficando meio longo. Desculpa que tem horas que eu tava olhando aqui pra tela e eu não vi, provavelmente a legenda tava cobrindo a tela inteira. E aí vocês não viram, mas basicamente nós estamos evoluindo o agente conversacional e eu estou mostrando para vocês que chega uma hora que você fala assim, não, chega, vamos pôr ordem na casa. Se eu ficar deixando a IA programar sozinha, ela vai fazer bagunça. Então eu resolvi separar nesses componentes, que nem falei, pode ser distribuído. Geralmente eu distribuo as coisas como software livre, né? Talvez esse caso eu queira vender, mas você distribui e usa em todos os projetos. E como eu estou explicando aqui as tecnologias usadas, né? Não é segredo nenhum quem quiser replicar. Que nem estou falando, eu estou usando o Celeiro VAD, estou usando RIC 0123 VAD e estamos usando Rails com Inertia, Daisy UI, só para variar. Não tá tão bonito assim, mas eu queria variar. Acho que se bem configurado fica bonito. React, né? Que o Inertia permite usar React com Rails de forma boa. Action Cable. Tô usando SQLite. Nesse caso não tem nada salvando no banco, mas SQLite eu quero fazer muitos experimentos com ele, porque ele é bem rápido e simples. É só um arquivo, né? E... Então é isso. Passou do prazo. Desculpa que eu me perdi ali por causa da legenda, né? Mas quem tá aqui no canal tá acostumado. Eu sou meio atrapalhado, mas as ideias são boas. Então, eu realizei um sonho meu muito antigo de, de fazer um sistema, um sistema de legendagem em tempo real. Então, vamos terminar com ele aqui. Então, um abraço a todos e lembre-se que aqui no canal do Everaldo você viu um sistema de legendagem em tempo real gratuito. Eu não paguei um centavo nisso, eu estou usando a API do Grok. Ah, ele não transcreveu certo. Acho que talvez fale Grok, é Grok. Que não, K. Bye bye, pessoal. Tudo de bom.